Olá, hoje no Mundo Político as projeções para a economia brasileira. A primeira redução da taxa básica de juros desde 2020, os avanços do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária no Congresso e a recuperação em ranking de investimentos compõem um conjunto recente de pautas positivas na agenda econômica do país. Como isso pode repercutir no crescimento nos próximos meses e anos? E os desafios do governo Lula para atingir resultados almejados. Eu converso com o economista André Roncalha, professor da Unifesp, comentarista do ICL Notícias e colunista da Folha de São Paulo. André, bem-vindo novamente ao Mundo Político, um prazer falar com você. Olá, Marco, um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos acompanhando. André, em uma decisão dividida e apertada, o Copom do BC cortou essa semana os juros básicos da economia pela primeira vez em 3 anos. Por 5 votos a 4, foi reduzida a taxa Selic em meio ponto percentual para 13,25% ao ano. A medida surpreendeu, em parte, o mercado financeiro, que ali majoritariamente esperava talvez um corte de 0,25%. E teve aval do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após longos meses de embates entre ele e o Planalto. Na sua visão, quais aspectos técnicos e políticos podem ter influenciado na decisão? Bom, eu acho que os aspectos técnicos já estavam colocados pelo menos desde fevereiro. Então, na verdade, o que, na minha visão, estava ocorrendo era o Conselho de Política Monetária tomando decisões que não refletiam os fundamentos da economia, inserindo questões que não eram fatos, né? O Conselho de Política Monetária não pode tomar decisão em cima de boato, ele tem que tomar decisão em cima de fatos. Então, ontem, na minha visão, prevaleceu o bom senso. Roberto Campos Neto toma uma medida que eu entendi como correta, que é de apoiar uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. Eu acho que havia espaço para reduzir mais, mas mesmo assim o presidente do Banco Central tomou uma decisão acertada em apoiar uma redução mais rápida do que a parte mais ortodoxa, mais conservadora do Conselho queria, que era 0,25 ponto percentual. O resultado disso, evidentemente, é aliviar um pouco as restrições da economia, e eu acho que isso reflete a desaceleração da inflação, com meses de variação negativa dos preços, com variações negativas do índice de preços. Então, acho que há fundamento suficiente para justificar essa decisão e justificar, na verdade, até uma queda maior. E para você ela veio, então, com certo atraso? Com certeza. Eu venho defendendo, pelo menos desde fevereiro ou março, o Banco Central já tinha condições de sinalizar o início desse ciclo de afrouxamento monetário, ou vamos chamar de desaperto. O que ocorreu ontem não foi afrouxar a economia, foi diminuir o nível de aperto monetário. Isso é reconhecido, inclusive, na minuta que o Banco Central soltou, em que ele justifica a decisão, e ali eles deixam muito claro que a política monetária precisa permanecer contracionista por bastante tempo. O que aconteceu é que, conforme a inflação desacelerou muito rapidamente, a taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal descontada da inflação, ela foi ficando maior. Então o Conselho viu que realmente haveria exagero se ele mantivesse a taxa de juros muito elevada, sem reduzir nada. André, antes e após a decisão do Copom, nós vimos declarações aí em tons diferentes sobre Campos Neto, vindas do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enquanto Lula disse que Campos Neto não entendia de economia, Haddad elogiou a compreensão do presidente do BC do novo contexto do país, em uma entrevista posterior ao corte. Esse morde-a-sopra faz parte do jogo ou gera tensões desnecessárias? Não, eu acho que o jogo é exatamente esse. O presidente da República vocaliza os interesses da base dele, representa os interesses das pessoas preocupadas com o emprego, preocupadas com a elevação da renda, preocupadas com a retomada da economia. E o ministro da Fazenda faz o papel dele, que é articular e o que eu chamo de fazer uma diplomacia econômica, de interagir com os grupos que historicamente são oposição ao PT, que é a Faria Lima, o conjunto de gestores, de donos de corretoras, que tem um posicionamento político avesso ao PT, mas é o papel do ministro da Fazenda fazer essa articulação. Então, o discurso do ministro Haddad é um discurso
de composição, de conciliação, de quem tem que efetivamente, né, lidar com a oposição social, ainda que não partidária, né, ao presidente. E com isso, o que a gente viu ali, eu acho que foi muito produtivo, porque o Roberto Campos Neto, ele toma uma medida que simbolicamente é importante, no sentido de reconhecer a necessidade de reduzir a Selic, algo que não vinha acontecendo nos últimos meses, certamente desde a última reunião, não havia essa postura da parte dele, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que essa redução da Selic não resolve os nossos problemas e não resolve o problema do Ministério da Fazenda, que é diminuir mais rapidamente a Selic para diminuir o custo fiscal que a Selic tem, ou seja, o custo que uma taxa de juros muito elevada impõe ao orçamento que é, por sua vez, gerido, né, administrado pelo governo federal. Então, é uma medida positiva, mas a gente ainda está muito longe, né, de um nível de taxa de juros condizente com a atual situação da economia. Agora, André, a expectativa, né, reforçada pelo próprio comunicado do BC é por uma trajetória de queda da Selic continuada, né, e sustentada nos próximos meses. Em se confirmando, como é que é possível dimensionar os impactos que isso deve gerar no nosso cenário interno? Bom, de pronto, o efeito é sobre o ambiente e sobre as expectativas. Então, automaticamente, o mercado ele já fez o ajuste hoje, já pela manhã, dos contratos mais longos, que têm taxas de juros, em geral, com alguma adição por conta do tempo, né, da distância no tempo. Então, o mercado já fez esse ajuste para baixo. A gente já tem taxas de juros em títulos que vencem daqui 1, 2 anos, particularmente 2, 3 anos, que já estão abaixo de 10%, né? Hoje já bateu 9,8% em alguns títulos. Então, o mercado ajustou isso, tende a facilitar principalmente o financiamento de investimento de longo prazo, o financiamento de empresas. E isso é uma notícia muito positiva. Só que esses efeitos eles demoram para vir. Então, para que as pessoas compreendam o que está em jogo aqui, é um conjunto de defasagens, ou seja, o Banco Central toma uma medida hoje e o efeito sobre a economia ele demora de 12 a 18, até 24 meses para ter o seu efeito total. Então, a previsão de uma economia, por exemplo, mais devagar no ano que vem é resultado da política monetária que foi mantida muito contracionista até agosto desse ano. Então, é evidente que esses efeitos eles não são imediatos. Por outro lado, a gente tem uma melhoria das expectativas que pode facilitar tanto a atividade econômica no presente, aumentando o emprego no presente, porque as empresas têm que começar a produzir hoje para gerar o produto no ano que vem ou até daqui 2 anos, e isso obviamente já ajuda, né, a atividade econômica, melhora a renda e assim por diante. Além disso, a gente tem um efeito positivo sobre o mercado de crédito, que atua de uma maneira que é separada do governo. Então, a redução da Selic alivia as restrições de crédito para empresas, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Isso é uma boa, né, notícia. Não vai afetar imediatamente para o consumidor, porque dado, né, o spread bancário titânico que existe aqui no Brasil, por conta da concentração bancária, por conta das históricas dificuldades que nós temos, então é evidente que para o consumidor, né, variar 0,8 numa taxa de juros de 50% ao ano, ou se for no cartão de crédito de 430% ao ano, isso aí não vai fazer nem cócegas no orçamento familiar. Mas, para a economia como um todo, os efeitos positivos podem vir, por exemplo, na melhoria da renda, na melhoria do emprego, no maior número de oportunidades, particularmente para profissionais liberais, para quem tem um negócio, né, e os trabalhadores informais também. Falando em impactos para o consumidor, o Boletim Focus, né, trouxe aí que a inflação oficial deverá fechar o ano em 4,84%. Há um mês, as estimativas do mercado estavam acima, né, em 4,98%. A realidade de 2023, André, tem se mostrado melhor do que parecia na média ali das análises que eram feitas no fim do ano passado, ou mesmo no início, né, desse ano? Com certeza, o Boletim Focus, ele é resultado da compilação das opiniões de um conjunto muito restrito de profissionais. Então, são os profissionais que atuam em bancos, em consultorias, em corretoras, que têm um viés político bastante demarcado. Então, esse conjunto de profissionais que dá suas opiniões para o Banco Central, eles, em geral, num governo de esquerda, tendem a formar expectativas mais pessimistas.
Então era inevitável que com a eleição do Lula e com a aprovação da PEC da transição, que abriu um espaço aí de 1 a 2% do PIB para o governo gastar e recompor a política pública, recompor, né, refazer o Estado depois do desmonte que Guedes e Bolsonaro causaram, é evidente que o mercado financeiro ia olhar para isso com ceticismo, com bastante desconfiança. Só que ao longo dos meses, e aqui vem o papel da diplomacia econômica do ministro Haddad, foi se mostrando que tudo que a gente estava buscando fazer em termos de governo é essencialmente trazer harmonia de volta para a economia. Então, basicamente, o que este governo está tentando fazer é organizar a casa, colocar a bola no chão, tirar os aspectos ideológicos mais assanhados, mais extremados do debate e colocar os interesses do povo e os interesses dos proprietários de riqueza de uma maneira equilibrada. Então, o que está se fazendo aqui é organizar o plano fiscal, abrindo espaço para que a Faria Lima, os banqueiros, entendam que tem possibilidade de reduzir os juros sem arriscar o controle da inflação, enquanto o governo atua, na minha visão, de maneira acertada em fazer um ajuste fiscal que, diferente do teto de gastos, que dependia apenas do gasto, de cortar gasto, e a gente viu, né, o desastre que aconteceu em 2022 com o governo Bolsonaro cortando bolsa de pesquisa no CNPq e tal, ele faz um ajuste agora que controla gasto, então o gasto cresce, mas cresce mais devagar, e ele, ao mesmo tempo, repassa uma parte desse ajuste para os ricos, para o topo da distribuição, por meio de reduzir as desonerações, as isenções fiscais, que, em geral, os mais ricos têm no Brasil. Então, este ajuste, ele harmoniza a política monetária e a política fiscal, dá um cenário mais positivo, e com isso, né, a gente vê, né, o desmonte dessas posições mais pessimistas, dessas opiniões que eram, né, mais desconfiadas com relação ao governo. O próprio Ministério da Fazenda reviu recentemente a projeção de crescimento do PIB para 2023. Passou de 1,9% para 2,5%. Esse otimismo se sustenta, André? Sim, ele não apenas se sustenta, como ele vem sendo, né, recorrentemente validado pela realidade. E aqui, né, fazendo aqui uma análise mais geral, isso é comum no Brasil em cenários de conflito político. Sempre que a gente tem antagonismo político, as expectativas elas são afetadas. Tá? Então, para não dizer que isso ocorre só no governo do PT, ocorreu também ao longo do governo Bolsonaro, em que, principalmente em 2022, as expectativas de crescimento começaram muito baixas, algo em torno de 0,5% do PIB, e o ano fechou com mais de 2% de crescimento, 2,2% de crescimento, se eu não estiver enganado. Então, possivelmente o que a gente vai ver agora, como o antagonismo político persiste, né, nesses primeiros meses de governo, na minha visão, vai haver uma frustração dessas expectativas pessimistas. O Brasil deve crescer mais de 2%, mas eu diria, Marco, que a minha preocupação não é 2023. 2023 já está contratado, 2023 é um ano de esforço, né? Um ano de fazer reforma tributária, fazer a reforma do marco fiscal. O que me preocupa é 2024, porque 2024 há sinais já evidentes de que a economia vai desacelerar. Ou seja, hoje a previsão é que ela cresça algo em torno de 1,2%, o que seria algo em torno de metade, né, do que está sendo previsto nesse cenário base para esse ano. O quanto o cenário internacional impacta nisso? Curiosamente, o Brasil está bem posicionado nesse cenário, né, um tanto tumultuado no exterior. Primeiro porque aquilo que a gente vende de forma dominante para o exterior, que são as commodities, né, minério de ferro, né, os grãos, eles estão indo muito bem. Então o Brasil vai ter muito possivelmente esse ano um superávit recorde em termos de vendas no exterior subtraídas às compras, né, que é o que a gente chama de balança comercial. Então isso coloca o Brasil numa posição muito positiva, porque isso impede que a nossa taxa de câmbio desvalorize demais, e como muitos preços e são de produtos importados, isso então empurraria o custo de vida aqui dentro para cima, né? Porque desvalorizando o câmbio encarece o produto importado. Então, tendo o câmbio mais moderado, como a gente está vendo, vai fazer com que haja, né, primeiro, uma defesa do poder de compra da população, então a renda, né, da economia tende a ser protegida, e com a atividade econômica que está vindo com o pacote de gastos da PEC da transição, em que o governo está fazendo uma série de investimentos, elevou o salário mínimo, aumentou a faixa de isenção
do imposto de renda, está resgatando os impostos em uma série de serviços públicos básicos, como farmácia popular, educação, o próprio SUS. Tudo isso tende a gerar um alívio no orçamento familiar. Se a gente adicionar o Desenrola, que está limpando os balanços das famílias, né? Limpando o orçamento familiar das dívidas de dezenas de milhões de pessoas, então a expectativa é que haja uma sensação econômica melhor, em que as famílias vejam uma possibilidade, né, uma sensação de prosperidade maior. A dificuldade, o desafio é manter isso ao longo do tempo. Tá? Então, a série de medidas que o governo vem fazendo são lastreadas ou são validadas pelo posicionamento do Brasil no cenário internacional. E agora que o Banco Central brasileiro iniciou o ciclo de cortes antes de todos os outros países, eu acho que o Brasil também tende a ter um alívio econômico nesse sentido e isso tende a ser muito positivo para a economia. O início recente aí, né, de uma recuperação também de graus de investimento em agências de classificação de risco, né, pelo país, tem importância nesse contexto geral? Essencialmente, o que essas agências fazem é o que, para as pessoas entenderem, é o que o gerente no banco faria com uma família. Então, quando você chega lá com os seus ativos, né, chega lá com a sua declaração do imposto de renda, você chega lá mostrando que você tem uma empresa, e aí você mostra que você nunca deixou de pagar, que você é um bom pagador, o gerente olha para a tua situação e ele avalia se aquilo que você está querendo fazer tem crédito, ou seja, pode ser confiável no sentido de que você vai devolver o dinheiro. Essas agências avaliam empresas e avaliam países. Então, quando elas dão uma nota de crédito positiva para o Brasil ou mostram uma melhora, o que acontece é que, num cenário tumultuado como a gente está vendo, em que o mundo está se fracionando em grupos que estão brigando entre si, a Europa e Estados Unidos contra a Rússia, a China brigando com os Estados Unidos e o Brasil, numa ilha de paz, numa ilha de razoável tranquilidade, porque a gente não tem, né, crises muito intensas aqui, o único país mais que está numa situação difícil aqui perto é a Venezuela, mas o Brasil se encontra razoavelmente estável do ponto de vista social e político, o mercado financeiro olha para a gente, evidentemente, de uma forma muito positiva. Se a gente adicionar o fato de que este não é um governo negacionista do ponto de vista ambiental e está se alinhando às melhores práticas de proteção ao meio ambiente, então a Europa e Estados Unidos olham com ainda mais cuidado e com ainda mais carinho para o Brasil. Então o dinheiro vem para cá de uma maneira mais fácil. E para que as pessoas entendam melhor, qual que é o impacto disso? No contexto em que o governo está tentando arrumar suas contas, em geral, o que acontece nesse processo, é o que o ministro Haddad vem falando, a ideia é transferir um pouco da responsabilidade pelos investimentos para o setor privado. E aí isso combina tanto a atuação do BNDES, que vai pegar esses recursos lá de fora, a preços, né, a taxas de juros mais baixas, e vai transferir para os investimentos que são estratégicos para o Brasil, seja na área da saúde, seja na área de transporte, seja na área de óleo e gás, seja na parte, né, de produzir semicondutores, produzir baterias elétricas, o BNDES faz um pouco esse trabalho de alocar esse dinheiro que vem de fora junto com os bancos comerciais, que vão ajudar os investidores, em geral, de empreendimentos menores, menos arriscados, que é o que o setor privado bancário faz muito bem. Então a questão aqui é, tendo essa facilidade de dinheiro lá fora, o investimento aqui também é facilitado. E o que eu acho que está acontecendo agora é exatamente esse apontamento, né, com a recente manifestação da revista britânica, né, que é um bastião do liberalismo britânico, a revista The Economist, perguntando, será que agora o Brasil decola novamente? Relembrando a capa, né, dessa revista, uma capa icônica de 2008, quando eles colocaram o Cristo Redentor no Rio de Janeiro decolando. Dentro desse contexto geral, né, de melhoras que você descreve, André, será que é possível a gente dizer que as pessoas em situação de pobreza extrema no país, né, que continuam muito visíveis nas grandes metrópoles, também poderão sentir impactos positivos dentro de algum tempo? No geral, pelo ambiente macroeconômico, sim, tá, Marco? Então, o cenário nacional tende a melhorar, mas a sensação relativa de cada estado vai depender dos seus governos estaduais e da pessoa no seu município e dos seus governos municipais. Então, aí a gente tem um mosaico de partidos, tem um mosaico de inclinações político-ideológicas diferentes. Então, no geral, sim, a tendência é ter mais emprego, é ter mais prosperidade,
é ter exatamente um horizonte futuro melhor. Quando eu falo isso, eu quero deixar claro, eu não estou fazendo uma análise idílica no sentido de que tudo está lindo, está perfeito, está pronto. Ao contrário, né? Tem muito para ser reconstruído, tem desafios muito grandes pelo caminho. O ponto é mais fácil a gente se entender quando ninguém está com a corda no pescoço do ponto de vista econômico. Quando as pessoas não estão ali pressionadas por dívidas vencendo, que elas não conseguem pagar, quando elas não têm emprego, que é o que a gente chama de penúria econômica. Então, num cenário em que há maior esperança, no sentido de ter emprego, no sentido de conseguir pagar suas contas, no sentido, né, de educar os seus filhos, de não ter uma pandemia. Então, tudo isso favorece um cenário em que a capacidade de superar as nossas diferenças, de fazer concessões, de chegar em acordos, ela fica muito maior. Então, este cenário positivo de 2023, na minha visão, ele favorece a aprovação de duas reformas muito difíceis. A primeira delas é a reforma do marco fiscal. Então, a gente está vendo a dificuldade que o parlamento está tendo para aprovar essa reforma que está sendo discutida pelo menos desde abril já, e a reforma tributária. Então, vai ter André, duas fases. em relação a esses dois pontos, né, tensões no Congresso pelo controle do orçamento ainda podem atrapalhar? Não, certamente. Eu acho que um governo como o do presidente Lula, que tem um presidente da Câmara como o Arthur Lira, vai passar por tensão o caminho inteiro, né? A população brasileira escolheu um Congresso e vai ser uma antítese do governo, vai servir como um anteparo ao governo. A gente não pode jamais esquecer disso, independentemente de ser o Lira ou não. É que eu acho que o Arthur Lira tem um alinhamento forte com as forças conservadoras, então ele atua mais num sentido de bloquear, atrasar, obstruir os avanços que o governo poderia ter. Então isso sim pode dificultar, mas ao mesmo tempo é um Congresso também que negocia, é um Congresso que não tem dificuldade de migrar para o centro do poder, como a gente está vendo com vários partidos, né, que estavam alinhados ao ex-presidente Bolsonaro e que agora se alinham com facilidade ao governo Lula na medida em que há trocas ali por cargos, em que há um espaço maior no orçamento para investimento nas bases desses parlamentares. Então vai ser, eu acho que um pouquinho arrastado, sim, duvido que isso mude até o final do mandato, mas eu não acho que esse é um impedimento insuperável. Até nesse sentido, eu quero novamente salientar como o ministro Fernando Haddad vem fazendo um papel importante de interagir e de interlocução com forças que são opositoras ao governo, tentando construir consensos, né? Como você mesmo mencionou, a fala dele, depois da reunião do Copom de ontem, é um símbolo dessa diplomacia, é um símbolo dessa postura conciliatória. Muita gente acha isso ruim, acha que o ministro deveria ser mais duro, deveria ser mais combativo, mas essa é a postura que o ministro está adotando no sentido de viabilizar, né, as propostas do governo. E eu acho que é meritório que a gente respeite o esforço e veja, né, se esse esforço consegue gerar os frutos que a sociedade precisa. Então, além de conseguir, né, aprovar definitivamente o orçamento fiscal, a Haddad precisará também, André, ampliar receitas, né, para que metas previstas no texto, né, sejam atingidas. Zerar o déficit em 2024, ter superávit em 2025 e 2026. São metas execuíveis? Quais caminhos para viabilizá-las? Por exemplo, taxar, né, os ricos, né, é um caminho? É certamente um caminho possível. No atual cenário, eu estou bastante pessimista por dois motivos. Primeiro, porque o arcabouço fiscal foi calibrado, na minha visão, de uma maneira muito dura. E tem um motivo para ele ter sido feito dessa forma, que é sinalizar para as forças opositoras que o governo está aberto ao diálogo, está aberto à negociação. Então, o arcabouço fiscal, né, o chamado novo marco fiscal sustentável, ele oferece um ajuste das contas públicas bastante intenso no espaço do mandato do presidente Lula. Ou seja, zerar o déficit no ano que vem, na minha visão, exigiria um esforço de arrecadação que eu não consigo ver hoje, pode ser que amanhã, né, nas próximas semanas mude, mas eu não consigo ver hoje, né, toda essa capacidade de extração de arrecadação da maneira como está sendo prevista. E ao colocar isso, eu quero qualificar bem que existem, primeiro, incertezas sobre a aprovação de decisões que vêm do Supremo Tribunal Federal, que dizem respeito, por exemplo, à questão do CARF, já foi votado, eu sei que já foi
né, aprovado, mas o tempo para você gerar esses resultados é maior do que aquele que a gente precisa. Além disso, as medidas de aumento de arrecadação, de preço de transferência, né, de offshore, são empresas que ficam em paraísos fiscais, tudo isso, na minha visão, leva mais tempo do que a equipe econômica tem para conseguir entregar o resultado que ela se propõe. Então, isso muito provavelmente vai levar a uma frustração da expectativa. Eu acho que dificilmente este ano o governo consegue fechar com um déficit de 50 bilhões de reais, seria algo em torno de 0,5% do PIB. Eu acho que ele deve fechar algo em torno de 1%, que é aquilo que o Haddad colocou já no início do governo. Eu acho que deve fechar mais em torno de 1% do PIB, a 140 bilhões de déficit, que seria algo em torno de 1,4% do PIB. Para o ano que vem, o desafio é maior. Então, se o governo não conseguir atingir esse nível de arrecadação, salientando que, novamente, tem muita incerteza aqui, pode ser que o governo consiga, tá? Mas se ele não conseguir, o meu receio, Marco, é que o ano que vem o governo tenha que rever as metas fiscais, porque a alternativa a elevar o déficit, né, ali dentro do ano de 2024, vai ser fazer um corte de gastos muito intenso. E esse corte de gastos seria algo da ordem de 1,4% do PIB, ou 1,5% do PIB. E é um ajuste muito forte. Eu quero qualificar essa minha fala dizendo que eu não estou considerando um conjunto de forças que não dizem respeito diretamente ao orçamento que podem facilitar esse ajuste, como, por exemplo, a queda da Selic, mais acelerada por parte do Banco Central, que pode reativar a atividade econômica. Existe o efeito, né, da queda do câmbio, que pode levar ainda mais ao alívio da inflação e permitir a aceleração da queda da Selic. Existe o efeito das expectativas de uma reforma tributária, que ainda que ela só vá valer em 2026, pode gerar uma série de ânimos mais exaltados de empresários no sentido de correr risco. Isso pode também ser muito positivo para gerar atividade econômica e gerar um resultado positivo para a atividade econômica e, como a arrecadação depende da atividade econômica, gerar mais arrecadação para o governo. Então, se esses fatores adicionais operarem, é possível que o ano que vem tenha um déficit menor do que esse que eu estou prevendo agora, de uma maneira mais cética, mais conservadora, mas eu estou achando muito difícil zerar o déficit no ano que vem, né, com essas medidas. Eu acho que vai ter muita reação do sistema econômico no sentido de negar ou resistir a elevar a arrecadação para cumprir aquilo que o marco fiscal está prevendo. Tá? Então, isso não depende muito do ministro da Fazenda, né, não depende muito da equipe econômica, depende de como o sistema econômico vai reagir a essas tentativas de elevar a arrecadação. Obrigado por mais essa conversa conosco sobre perspectivas e desafios da agenda econômica brasileira, André. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu conversei com André Roncalha, professor de Economia da Unifesp, comentarista do ICL Notícias e colunista da Folha de São Paulo. Falamos sobre os impactos que a redução da taxa básica de juros, o arcabouço fiscal, a reforma tributária e a recuperação do Brasil em ranking de investimentos podem trazer para o cenário econômico do país. E ainda os desafios do governo Lula para atingir metas projetadas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.